Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje nós vamos para a segunda aula da terceira parte do módulo de revisão de matemática básica. Mas antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, tá bom? Vamos nessa! Rapaziada, é o seguinte, eu já adiantei um pouco na aula anterior sobre o plano complexo. Você tem um número complexo e aí você não consegue trabalhar com ele, daquela forminha de raiz de -1, você não tem muito o que fazer com aquilo. Então, para simplificar, você chama aquilo lá de i, ou j, tá? Depende da anotação. Aqui agora a gente vai chamar ele de i. E o que acontece? Eu mostrei para vocês que você pode pegar esse número, que é complexo, ou seja, tem parte real e imaginária, sendo que a parte real é x e a parte imaginária eu chamei de y. E aí você pode falar que o módulo desse número, ou seja, só o positivo dele, vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, eu somo o quadrado da parte real com a imaginária e tiro a raiz disso. E a partir disso, lembrou-se daquele teorema de Pitágoras, exatamente, de trigonometria. E é o que acontece. Por quê? Como o meu plano imaginário e o meu plano real, que são tipos de números diferentes, vamos assim simplificar, eles não, vamos dizer, eles não se relacionam diretamente, então eu teria que, na parte do plano real, tá totalmente na ordenada, e minha parte do plano imaginária, ela tá na abscissa, tá bom? E a partir disso, eu consigo escrever pelo teorema de Pitágoras uma análise gráfica no meu módulo de z, que é o meu número. E aí a gente muda a notação. Eu vou trabalhar agora em notação polar. O que quer dizer notação polar? Na primeira aula sobre funções, a gente tinha falado um pouquinho sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é uma forma de representação gráfica. Então eu tenho eixos que são perpendiculares entre si, ou seja, estão a 90 graus, e a partir disso eu coloco um ponto, e a esse ponto eu relaciono uma distância no eixo x e uma distância no eixo y. Agora, se eu estiver trabalhando com coordenadas polares, eu vou utilizar o módulo do meu número, certo? O que eu vou utilizar, o que eu vou simbolizar pela letra grega ρ, tá bom? Isso daqui é uma letra grega. E esse módulo, ele é dado por um vetor. A gente vai estudar vetores em física, mas fica tranquilo que é uma setinha, certo? E essa seta tem um comprimento. Esse vai ser o módulo. E além disso, que esse módulo representa a minha distância entre a origem e o meu número, eu vou ter também um ângulo θ, que é um ângulo entre a reta feita, essa seta feita, e o plano das abscissas, que é o eixo x. Então, o ângulo formado entre a minha reta, que é o vetor, e o eixo x é o ângulo θ. E a partir desse ângulo θ e desse módulo, que é a distância entre a origem e a coordenada do meu número, eu consigo representar o ponto no plano. Então, enquanto que em coordenadas cartesianas eu representar por uma distância em x e uma distância em y, em coordenadas polares eu estou dando o quê? Uma distância entre a origem e o ponto que eu quero e um ângulo de defasagem entre o eixo x e aquele ponto que eu quero, tá bom? E aí, o que isso tem implicação? Tem implicação que eu posso trabalhar das duas formas com os números complexos. Eu posso trabalhar tanto na forma cartesiana, que é essa aqui escrita, ou seja, o módulo do meu número, ou seja, essa coordenada que ele vai estar aqui, esse ponto, ele vai ser igual a raiz quadrada da parte real mais a raiz quadrada da parte imaginária ao quadrado, tá bom? Porém, se eu estiver trabalhando em coordenadas polares, ou seja, eu der essa distância aqui e der esse ângulo aqui θ, eu falo o quê? Eu falo que o meu cosseno de θ é o deslocamento na parte real sobre o módulo dele, e o meu seno de θ vai ser o deslocamento na parte imaginária sobre o módulo dele. Tá? E a partir disso, se eu fizer as relações de Pitágoras, eu tenho que a raiz quadrada de x quadrado, que é a parte real, mais y ao quadrado, que é a parte imaginária, ela vai ser igual ao quê? Ao módulo, como está aqui, está mostrado. Então você vê que eu consigo converter de cartesiano para polar, sem nenhum problema. E esse é o plano complexo, ou também chamado de plano de Armand-Gauss. E a forma como eu vou analisar depende do meu problema, tá bom? E aí, nós podemos escrever da seguinte forma. A forma polar, o meu número z, ele vai ser igual a meu módulo, que é essa distância aqui, certo? Vezes o cosseno desse ângulo, mais o imaginário do seno do ângulo. E isso tem uma relação com a fórmula de Euler, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Já na forma cartesiana, o meu número ele vai ser a raiz quadrada do quadrado do x, que é a parte real, somado com o quadrado da parte imaginária. E aí eu vou ter esse meu número. Lembre que θ está sempre em radianos. Às vezes a gente pode escrever em graus. Não tem problema, você está escrevendo. Porém, na hora de efetuar cálculos, é radiano, porque é radiano que você efetua cálculo, tá bom?
Aí acontece, nós vamos ter algumas propriedades que são bem legais na forma polar. Na forma cartesiana, a gente viu na aula passada, soma e subtração. Você soma real com real, você soma ou subtrai imaginário com imaginário. Multiplicação, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer a distributiva. Divisão, você vai ter que fazer aquela regrinha do conjugado. Multiplica em cima e embaixo pelo denominador conjugado, tá bom? Agora, se eu tiver na forma polar, fica mais fácil eu fazer a multiplicação e a divisão. Por quê? Na forma polar, como é que eu vou escrever o meu número? Eu vou escrever ele pelo módulo dele e esse símbolo aqui é do ângulo. Ou seja, quando eu tiver essa simbologia, eu vou ter o módulo dele, que é esse comprimento, e aí eu coloco essa divisória aqui, essa barrinha, e coloco o ângulo que ele está defasado. Isso é uma notação, tá? Então, por exemplo, se eu colocasse 5 π sobre 4, eu estou falando o quê? Que eu tenho um módulo de 5, ou seja, esse comprimento aqui é 5, e esse ângulo aqui, θ, ele vai valer 45 graus, porque π sobre 4 é 45 graus, tá bom? E aí, qual que é o esqueminha? Eu tenho que o meu módulo, ele pode ser se eu estiver fazendo a multiplicação entre eles, eu posso fazer o produto entre os módulos, e os meus ângulos, eu vou somar eles. A mesma coisa para a divisão. Se for a divisão, eu vou dividir os módulos e eu vou subtrair os ângulos. Então, isso facilita muito. Aí você pode ter uma dúvida para mim, mas Roberto, eu vou precisar usar sempre essa parte? Não, a parte polar e de representação e outras que a gente vai ver em 3 dimensões, a gente vai utilizar mais na parte de cálculo 3, em eletromagnetismo. E na maioria dos cálculos a gente vai utilizar a calculadora. Por que a gente vai utilizar a calculadora? A calculadora permite que a gente efetue os cálculos de forma mais rápida, sem cometer erros. Porque o foco é você saber realizar as operações, seja em circuitos elétricos, eletrônicos e onde for. E muitas das vezes você vai utilizar ferramentas computacionais para analisar todos esses resultados. Então, você vai ter um contato com o cálculo direto muito pouco no futuro. Porém, agora você precisa entender, porque se der algum resultado diferente, dependendo do que acontecer, você tem que saber analisar. Por isso que é importante você entender essa aula, tá bom? E aí, a gente tem a representação de um número complexo qualquer em uma determinada potência n. E aí, muita gente não sabe como representar isso. E é uma formulazinha aqui, ó, simples. Eu tenho que o meu número z elevado a qualquer potência, pode ser a primeira, a segunda, a terceira, etc. Ele vai ser o quê? O módulo dele, representado por ρ, elevado a essa potência vezes o cosseno daquele ângulo, só que multiplicando pela potência o θ. Então, aquelas propriedades que a gente viu lá de trigonometria, de relações de arcos, elas são aplicadas aqui. E aí eu também somo com o imaginário do meu seno daquele meu θ, só que multiplicando pela potência. Veja só, se for 1 aqui, o n, então você não tem alteração nenhuma. Vai ser aquela fórmula que a gente já tinha visto aqui em cima. Z é igual a um módulo vezes o cosseno de θ mais i seno de θ, tá bom? E a partir disso, a gente pode concluir a fórmula de Euler. Ou Euler, depende de quem está falando, tá bom? Não vou entrar no método da discussão. Põe aí no comentário o que você acha que é o mais certo falar. Tem professor meu que fala Euler, tem professor meu que fala Euler, e tem cara que fala que é o negócio dos números imaginários. É engraçado. O número de Euler, ele é um número que vale aproximadamente 2,73 e algumas coisas. Ele é um número irracional. Esse número, se eu estiver elevando ele a uma potência complexa, e esse meu ângulo θ aqui é referente a esse ângulo aqui no plano, porém, eu vou admitir que seja um valor qualquer. Então, eu teria um número de Euler, que é essa constante aqui, elevado a i vezes um número qualquer. Ele vai ser igual ao cosseno daquele número qualquer, mais i seno daquele número qualquer. Isso, gente, é uma sacada fenomenal. E a gente vai estudar isso no curso de Sinais e Sistemas, que é mais voltado à álgebra linear. Porém, ele serve de base para você entender tudo que é aplicado em engenharia elétrica. Por quê? Eu consigo sair de uma representação cartesiana ou polar, em que eu uso funções que são difíceis de você trabalhar. Cossenos e senos não são funções fáceis de você efetuar cálculo. Você viu lá na parte de soma e subtração de arcos, de propriedades que a gente usa. Porém, ao passo que eu consigo tirar uma soma de coisas difíceis de calcular e transformar em uma constante, cara, é uma sacada genial. E isso, a gente vai ver mais pra frente, que facilita enormemente todo tipo de cálculo. E é a partir dessa motivação que a gente vai estudar sobre bases, a gente vai estudar sobre transformadas de Fourier, transformadas de Laplace, que são coisas mais complexas e partem dessa parte que de início não é algo fácil de você deduzir. Os matemáticos que estiverem vendo esse vídeo vai querer me matar se eu falar que é algo fácil. Mas a relação, se você olhar, ela é simples, entendeu?
E aí, o que eu tenho também? Essa representação, eu já tinha adiantado para vocês, módulo e ângulo. Então, a gente tem o quê? Que o meu número complexo, ele vai ser igual ao quê? Veja só, essa parte eu estou multiplicando o módulo pelo cosseno de θ mais seno θ. Só que isso daqui é o Euler. Então eu coloco aqui com o meu ângulo θ. E a partir disso eu vou ter o módulo e o ângulo θ. Ou seja, eu tenho um número complexo, que é isso daqui. O número complexo, ele é esse negócio feio. Eu consigo só descrever um módulo, e aí eu torno uma constante com o meu ângulo θ. E a partir disso eu simplifico ainda mais a escrita e coloco só o módulo e o ângulo θ. Ou seja, facilitou enormemente nossos cálculos. Em corrente alternada, você vai ver como você aplica da notação cartesiana para a notação polar, vice-versa, como faz cálculos utilizando isso e como você vai aplicar no seu circuito elétrico de uma forma bem mais fácil. Tá bom? Eu espero que tenha sido claro para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima aula. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you